Bom dia, minha turma. Como é que vocês estão? Mais um sábado que a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de experiência com vocês. Hoje, num ambiente diferente, né? Hoje a gente está aqui no YouTube trazendo mais um grande convidado, que na verdade já é prata da casa aqui, né? Meu amigo Erivelto, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo, através do CBHO, Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional. E hoje ele vai estar trazendo um tema muito relevante para a gente, que às vezes a gente tem muita dúvida, né? Como classificar um acidente de trabalho? O que é um acidente de trabalho? Vamos fugir um pouquinho das normas regulamentadoras. A ideia hoje, de fato, é abrir um pouco mais o conhecimento de vocês quanto à legislação previdenciária. Eu sei que as normas regulamentadoras elas são a base do nosso conhecimento, a base de nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho, temos que ter para aplicar essas medidas dentro das empresas. Mas é na legislação previdenciária que, em alguns momentos, você se destaca como um profissional de fato. Você entender ali os conceitos previdenciários, os conceitos legais, multas, penalidades, responsabilidade. Será que o profissional de segurança do trabalho tem alguma responsabilidade quando acontece um acidente dentro da empresa? Muitas das vezes essa responsabilidade, os juristas ou alguns outros profissionais falam que é somente da empresa, do CNPJ, mas será que esse profissional de segurança do trabalho, que era o responsável pelo SESMIS, por exemplo, ele não vai ter nenhuma responsabilidade legal frente a esse acidente, frente a esse afastamento, frente a esse óbito? Onde estão as multas e as penalidades quando a empresa ela não aplica as medidas de segurança do trabalho ou omite a emissão da CAT? Né? O Erivelton já vai entrar aqui com a gente, ele vai explicar um pouquinho mais isso aqui. E eu já antecipo para vocês que muitas empresas profissionais entendem que a CAT ela é um malefício para a empresa, que na verdade, em alguns benefícios, ela pode, em alguns momentos, ela pode ser uma forma de defesa da empresa, que o Erivelton também vai explicar para a gente. Vamos lá, eu acho que ele já está entrando aqui. Ô, Erivelton, bom dia, como é que você está? Bom dia, meu amigo Mário. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, graças a Deus. Quero te agradecer mais uma vez aí por estar compartilhando com a gente as tuas experiências, as tuas vivências e guardar aí um espaço do teu sábado, que eu sempre falo aqui pro pessoal, né? Que o sábado às vezes é aquele sábado de descontração, do churrasco, de estar com a família, mas também nada impede da gente compartilhar um pouquinho ali de experiências e aprender, né? Eu costumo dizer para a equipe aqui, para o time, que a gente aprende todo dia e a todo momento. Basta a gente querer, né? E abrir um pouco essa mente. E o que tu vai trazer para a gente hoje, Renato? O que tu vai trazer aí de aprendizado para a gente? Que na verdade já tem um tema aqui, mas às vezes as pessoas se perdem, nós profissionais de segurança do trabalho, né? Ah, é só norma regulamentadora, mas só que na norma regulamentadora tem a definição de acidente de trabalho, né? Onde estão as responsabilidades previdenciárias? Então, o assunto é extenso, né? Tem muito assunto para a gente tratar aqui. Vou tentar ser tentar resumir de uma forma resumida, né? Porque é o seguinte, a gente vai falar de acidente de trabalho, né? Se você parar para pensar, né? Às vezes as pessoas não têm essa ideia. Deixa eu te falar que o acidente de trabalho envolve aí, acho que de 4 a 5 áreas diferentes. Não só segurança e saúde do trabalho. Ele envolve direito previdenciário, inclusive é lá, né, a gente vai discorrer um pouco sobre essa legislação, né, previdenciária. O conceito principal está ali, né? Direito do trabalho, né? Também tem direito do trabalho. Empregado, empregador, aquela relação ali de emprego. Direito empresarial, que isso aí envolve também custos aí da empresa, né? A gente tem aí o antigo seguro-acidente de trabalho. Isso está na legislação também, está previsto. Né? Também tem o direito civil, né? Porque tem a responsabilidade civil, né? Você falou agora há pouco aí da responsabilidade civil da empresa e do profissional, né? O profissional também ele responde. E direito, a gente já falou direito empresarial, direito civil, só para você ter ideia, né? Isso a gente está falando só de acidente de trabalho, hein? E tem os benefícios previdenciários, né? Alguns benefícios que decorrem aí da questão do acidente de trabalho.
E a segurança e saúde, né? A gente tem que trabalhar aí com esse tema e olhar para todas essas áreas. Né? E também está dentro da Constituição, né? No artigo 7º, ele trata dos direitos sociais, né? No artigo 7º, ele prevê ali uma questão de segurança dentro do trabalho, né? Então, vou até, se permitir aí, colocar uma apresentação para a gente Claro, com certeza. fazer aqui, dar início, né? Vamos. Deixa eu só te passar aí. E a gente está falando só de acidente de trabalho, hein? Tem muito mais coisa para a gente Turma, desenvolver desde vários outros. Opa, desculpa. Turma, desde já, vocês fiquem à vontade aqui, né? O chat está aberto para a gente fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. E o Erivelto, durante a explanação dele aqui e desenvolvimento, a gente vai abrir aqui para esse bate-papo. Como o Erivelto já falou, é um tema muito extenso, ele vai trazer uma base ali para a gente, desse direito previdenciário, mas a gente vai discutindo aqui no decorrer. Desde já eu deixo aqui, curtam, compartilhem aqui o nosso material, né? A gente vem aqui aos sábados, o Orivelto já é prata da casa, já é o nosso segundo encontro aqui, né? Então, curta, compartilhe o material, se você gostar, né? E assim o YouTube, a plataforma, ela vai entender que é um conteúdo relevante e vai levar para muitos outros profissionais esse aprendizado e esse material de fato, né? Todos os sábados a gente está desenvolvendo aqui, semana passada a gente estava no Instagram, hoje a gente está no YouTube e vamos desenvolvendo esse material aqui com vocês. Deixa eu passar aí, Vamos lá, acho que já vai abrir aqui. Você conseguiu encaminhar? Você não recebeu ainda não, né? Ainda não chegou aqui. Agora foi. Aguenta aí, turma. Quando a gente faz essas coisas ao vivo aqui, a melhor é ao vivo, né? Essas coisas Sim, acontecem. mas só para o pessoal ter ideia, né? A questão de prevenção de acidentes, então a gente vai comentar isso aí mais à frente na apresentação, já adiantando aqui, uma coisa que chama ação regressiva previdenciária. Né? A pessoa, quando ela escuta isso, né? Pela primeira vez, ela entende que isso aí é algo para advogado, mas na verdade não é, tem tudo a ver com prevenção de acidentes. Né? Eu vou colocar aqui algumas questões, né? Isso está mais para o final, mas isso aí eu vou passar para os colegas aí, que a segurança e saúde do trabalho não se restringe somente à NR, não. A gente vai falar aqui agora, né? A importância da gente conhecer o assunto de maneira mais ampla, né? Elivelto, vou ficar aqui no backstage, tá? Na produção. Qualquer dúvida você pode me chamar. Se aparecer alguns comentários aqui também, alguns questionamentos da turma, eu vou lhe passando aqui. Tá, ok, vamos dar início aqui. Assim, tem um pouco de legislação, né? Porque está ali a definição do acidente de trabalho. Eu trouxe também uma outra definição da NBR 14280. Não sei se o pessoal conhece, com certeza deve conhecer, né? Que é uma norma técnica, né, que trata sobre o cadastro de acidente. Eu particularmente gosto muito dessa norma, que tem vários conceitos lá dentro. Então, mas o conceito principal, né, quando a gente trata de acidente de trabalho, está lá dentro da legislação previdenciária, a Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários.
Então, lá, o conceito de acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Aí também fala do empregador doméstico, né? Ou pelo exercício do trabalho. Então, eu marquei ali, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho de segurados especiais. Aí também trata dos produtores rurais, né? Pescador artesanal, e o pessoal envolvido aí com a parte rural, agropecuária, né? E aí aqui, destaques importantes no final ali, ó, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária, né? Permanente, um período de tempo mais longo, isso vai acarretar um benefício previdenciário, a gente vai ver daqui a pouco, ou temporária, né? Um período aí menor de afastamento da capacidade para o trabalho. Então, você tem benefício por incapacidade permanente, benefício por incapacidade temporária. A gente vai ver isso aí mais adiante. Já a NBR 14.280 ela traz um conceito um pouco mais restrito, né? A previdência, o conceito é mais amplo, e ali na NBR diz o seguinte, né? Acidente de trabalho é a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. Ou seja, mais, né, na verdade, está bem coerente com a parte técnica, né? Um conceito mais técnico, e a Lei 8.013 tem um conceito mais jurídico e previdenciário, né? Fala sobre as questões de prevenção do acidente, né? Relacionado aí com os benefícios previdenciários, né? E aí também tem continuando aqui, né? Na verdade, começa o artigo, a Lei 8.213 trata de acidente de trabalho especificamente no artigo 19 ao 22. Então, comecei no 19 com o conceito, e aqui tem os parágrafos do 19, né? Coloquei isso aqui também para chamar a atenção, que a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. O parágrafo segundo, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. E aqui, pessoal, que entra aí a questão do profissional, né? Porque quem é o profissional ali que está atuando para questões de prevenção, né? De cumprir as normas é o profissional, técnico de segurança, engenheiro de segurança, e provavelmente o médico também está envolvido, né? Nessas questões aí. Então, só já para adiantar, responsabilidade civil tem a ver com reparação civil, dinheiro, né? Pagamento de multa. É a empresa, ela responde de maneira civil. Responsabilidade criminal é o profissional, né? Não sei se vocês já viram aí no noticiário, mas já teve casos aí de técnico de segurança e engenheiro de segurança também, que foram presos, né, por questões de acidente de trabalho. Foi comprovado o acidente, como ele era o responsável ali por essas questões da empresa, ele foi preso. Então, esses profissionais, eles podem responder criminalmente. Eu, inclusive, já tive um caso, um acidente fatal que envolveu empregado na empresa que eu trabalhava há um tempo atrás, e eu não esqueci mais, desde aquela época, né, o fiscal foi no seu trabalho lá, né, para fazer o levantamento e tudo mais, e aí, ao final lá de todo aquele processo, ele falou comigo, nunca se esqueça disso aqui, responsabilidade civil é da empresa, criminal é do profissional. Então, você já tem algum tempinho que ele me falou isso, e aí a gente, estudando a legislação, a gente chegou a essa conclusão que realmente está aqui previsto na legislação, né? Então, claro, o principal de todo é proteger o trabalhador, né? Saúde, integridade física do trabalhador. Mas tem que resguardar a saúde financeira da empresa e também aí zelar pelo nosso nome, né, dos profissionais aí de segurança e saúde do trabalho. Essa profissão é extremamente importante
o instituto que a gente está tratando aqui, ele envolve outras áreas, né? Várias áreas do direito, além da segurança e saúde do trabalho. E aí o parágrafo terceiro aqui do artigo 19, né, fala que é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar do produto a manipular. A empresa tem esse dever aí. E aí também tem dois conceitos aqui que costumam causar um pouco de confusão nos profissionais, né, que é doença profissional e doença do trabalho. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Eu trouxe aqui o texto da lei, artigo 20 aqui, mas aí no próximo eu vou explicar o que cada um deles aqui significa. E aí na lei está dizendo doença profissional ou doença ocupacional também, pode ter dado esse nome também, é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. E doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona. Né? Também aí constante a relação aí do Ministério do Trabalho. Então, para a gente detalhar aqui, a gente coloca aqui, doença ocupacional ou profissional é aquela na qual o funcionário adoece por conta dos seus trabalhos no dia a dia. Não está relacionado diretamente ao trabalho. Muitas vezes trata-se de condições crônicas, ou seja, doenças a que ele terá pelo resto da vida, né? É o caso aí pessoas que trabalham em caixas em bancos, adquirem aquela doença lá de estupro osteomolecular relacionada ao trabalho, DORT, devido à movimentação do dia a dia, ao contar dinheiro, registrar informações nas máquinas. Então, ela está diretamente relacionada com a atividade desempenhada pelo empregado. E esse tipo de problema pode ocorrer pela exposição contínua a agentes de risco físico e biológicos e radioativos que podem agravar quadros já existentes. E, por outro lado, né, a doença do trabalho, né, é aquela que se desenvolve por conta das condições do local do trabalho. O problema surge de acordo com um fator específico, que está associado à função exercida, mas não é a regra. Então, sendo assim, o funcionário precisa provar que ocorreu uma piora de saúde por conta de sua função na empresa. Então, é possível diagnosticar o problema como uma doença do trabalho. Então, como exemplo aqui, eu trouxe uma diminuição da audição gerada por EPI de má qualidade, que não abafa os sons da forma adequada. É uma das possibilidades de doença do trabalho. Então, não está diretamente relacionado ao trabalho, diferente da ocupacional ou profissional. Mas as duas, nós podemos considerar como acidente de trabalho. Tem alguma questão aí, pessoal? E eu anotei 2 pontos aqui, Leandro, que eu achei interessante. Eu tive 2 questionamentos aqui recentes de alguns profissionais e empresários, né? Aquela lesão, né, que acontece de manhã numa empresa, aí o funcionário é encaminhado lá para o atendimento médico e ele retorna no mesmo dia, seja à tarde ou no final da tarde. A gente teve uma lesão ali, mas esse período que ele ficou, entre aspas, ausente do trabalho, de manhã à tarde, a gente classifica como um afastamento e precisa emitir essa CAT ou não? E outro questionamento onde é esse enquadramento dessa doença ocupacional ou doença do trabalho? Existe uma lista ou alguma doença ou consequência que está relacionada ao trabalho que o perito do INSS pode utilizar para classificar? Então, a questão da primeira pergunta aí, né? Foi constatada a lesão, no caso aí do exemplo aí que foi dado, se foi constatada a lesão, quem é competente para isso é o setor de medicina, né, do trabalho. Constatou a lesão, tem que emitir a CAT, mesmo que o empregado foi constatado acidente de trabalho, sem afastamento, né? Ele voltou no mesmo dia, né? Pelo que eu entendi aí. Isso. Então, constatou a lesão, é acidente de trabalho. Ele não vai ter direito a benefício nenhum, porque a gente vai falar mais à frente, é só a partir do 16º dia, né? Para começar aí a ter direito a benefício previdenciário.
Então, até o 15º dia, a empresa arca com os custos, mas a CAT vai ser emitida, independente de ele receber, de ele ter direito ao benefício ou não. Agora, outra, não sei se eu respondi aí, mas constatou a lesão, mesmo que o empregado aí tenha voltado ao trabalho, tem que emitir a CAT. Isso aí não tem Porque dúvida. a legislação ela não define, de certa forma, o que é um afastamento, né? Ela não define o tempo desse afastamento. Então, independente se ele sofreu a lesão de manhã e se ausentou em determinado período para o atendimento, ele precisa, então, emitir essa CAT. Precisa emitir a CAT. Foi constatada a lesão, tem que emitir a CAT. Agora, outra que você perguntou foi sobre a relação de... Isso, onde é que o perito médico ele pode ter uma lista que ele possa associar essa doença ocupacional ou profissional à atividade dele? Como é que ele classifica isso? Bastante coisa, mas está lá, se eu não me engano, está no anexo C do decreto 3048. É ali que ele vai se basear. Ali tem uma relação das doenças, né, com a ocupação e as doenças que podem ali ocasionar aí, podem relacionar, né? Ali vai ter o anexo 4, o pessoal já está, talvez tenha mais conhecimento, o anexo 4 trata dos agentes lá, agentes físicos, químicos, biológicos, né? Para fim de aposentadoria especial. O anexo C, ele trata das relações, das doenças, né? Tem uma ocupação lá, aí você vai relacionar aquela doença ali. É aquela questão do nexo técnico epidemiológico previdenciário, NTEP, né? E é ali que ele vai se basear. O médico, o perito, ele vai olhar para essa relação, vai fazer essa correlação aí para ele determinar aí o nexo causal. Não sei se eu respondi aí, mas eu nem coloquei aqui, mas porque é uma coisa mais específica, seria uma questão de nexo técnico epidemiológico previdenciário. Ele vai olhar nessas questões aí dentro do decreto 3048, anexo C. Eu respondi a pergunta. Tudo ótimo. Fique à vontade, Geraldo. Qualquer dúvida aqui, pessoal, vocês podem estar mandando aqui nos comentários. Para quem está aqui no Instagram também, que quiser visualizar o material que o Evelto está projetando, tá? O link está disponível para vocês aqui nos stories. Se quiser, depois eu posso encaminhar aí. Fica à vontade. A gente faz aqui eu preparo aqui o material e a gente pode enviar para o pessoal aí. Perfeito. Aí, como eu falei, a doença do trabalho, doença ocupacional, profissional, elas são consideradas dentro do trabalho. Agora, a legislação também, ela coloca algumas questões aqui que não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa, e a doença endêmica, né, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, também tem essa previsão aqui na legislação de que não considera aí como acidente de trabalho. E aqui, assim, vou passar rapidamente aqui, isso é uma lista extensa, né, a questão de equiparação, isso aqui gera muita dúvida também, dá para trabalhar com muitos exemplos aqui, né. Então, quais são os acidentes de trabalho por equiparação? Também está na própria lei, artigo 21. Então, o acidente ligado ao trabalho, né, eu até destaquei aqui, ligado ao trabalho, quando forem fazer esse enquadramento aí, se é ou não acidente de trabalho, né, a gente pode equiparar esse evento como um acidente de trabalho, a gente tem que sempre colocar em destaque essas expressões aqui, né, acidente ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho. Mais uma vez aqui, redução ou perda de sua capacidade para o trabalho. Ou produzido lesão, que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, se tiver naquele determinado evento ali essas características, podemos equiparar acidente de trabalho.
Aí o próximo, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. Então, no local e no horário de trabalho. Fica um pouco mais fácil, né? O próximo item, a gente vai falar de fora do local de trabalho, mas tem algumas particularidades, né? Então, aqui no local e no horário de trabalho. Em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física intencional, ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos, ou decorrente de força maior. Então, se estiver dentro, no local e no horário de trabalho, de acordo com esses itens aqui, a gente pode equiparar aí como acidente de trabalho. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado, no exercício de sua atividade. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, aqui já é diferente, ainda que fora do local e horário de trabalho. Tem que observar esses itens aqui. Ó. Na execução de ordem, organização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, se tiver sob a autoridade da empresa, podemos equiparar acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, mais uma vez, ó, qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, mais uma vez aqui, ó, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, se tiver do empregado, ele for trabalhar a viagem a serviço da empresa, mesmo com um veículo particular, pode ensejar aí a equiparação também dentro do trabalho. No percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Né, também podemos equiparar. E aí trata também, aí tem os parágrafos aqui, só coloquei aqui só para a gente ter conhecimento, né? Questão de período destinado à refeição ou descanso, né? Os períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, sofreu um acidente aí, nesse intervalo aí, nesses períodos, podemos considerar acidente de trabalho, né? A gente denomina aqui de acidente típico, né? Vai lá, mais pergunta? Opa, estão surgindo os questionamentos aqui. Tá bom. O primeiro questionamento aqui que você falou de prestação espontânea do serviço, né? Eu tive um questionamento recente aqui de que a empresa teve um princípio de incêndio e esse funcionário ele morava lá próximo da empresa, né? Então, para não ter um maior prejuízo ao patrimônio da empresa, ele tentou ajudar ali as outras pessoas que estavam combatendo fogo, prestando os primeiros socorros. E nessa prestação de serviço, ele acabou sofrendo uma lesão, ele teve uma queimadura e precisou fazer um afastamento depois. O questionamento da empresa foi que esse funcionário ele não era da brigada de incêndio, ele não era autorizado a prestar aquele serviço e mesmo assim foi classificado como um acidente de trabalho. Como é que a gente pode estar julgando esse cenário? Eu devo classificar como um acidente de trabalho, mesmo que aquele funcionário não tenha sido autorizado para prestar aquele serviço, ou ele não era capacitado? Então, olha só, a gente tem que olhar aqui, né? Está exatamente nesse inciso 4 aí, né? Aquilo que você falou, e acidente, ainda que. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, foi dentro do local, né? Foi no local de trabalho, né? Isso. Foi o inciso 2, então. Acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho. Então, aí você falou que foi um princípio de incêndio. Isso. Então, veja bem, né, a gente tem que olhar a legislação aqui, né? Eu entendo que, pelo relato que você colocou aí, a gente entende, sim, que a empresa questionou, né? Tudo bem, mas aqui está dentro. Se o acidente foi sofrido no local e no horário de trabalho, pelo que eu entendi, foi, né? Aí a gente tem que observar aqui, ó, todos esses atos aqui. Desabamento, inundação, incêndio, olha lá, e outros casos fortuitos ou decorrente de força maior. Então, é acidente de trabalho por equiparação. A gente entende, a gente chega a essa conclusão aqui sim.
Não sei se eu Perfeito. respondi aí, mas está aqui na própria legislação. É. O ponto é, pessoal, que se ele está no horário de trabalho ou não, mas ele prestou um serviço a favor da empresa, foi Isso. no caso desse incêndio aqui, né? Ele viu o princípio de incêndio na portaria, tentou ajudar e sofreu uma lesão, sim, será classificado como acidente de trabalho, porque ele estava a favor da empresa de certa forma, né? Agora, se E fosse uma situação fora do local de trabalho e a empresa não tivesse autorizado, aí é diferente, né? Porque a gente pode ver, observar aqui, né? No item aqui, quando fala aqui, ó, ainda é o inciso 4, né? Ainda que fora do local, mas se a empresa não autorizou, ela questionou a questão do preparo dele, né, na capacitação dele para combater o incêndio, se ela não capacitou, não autorizou esse empregado e ele fizesse isso fora do local de trabalho, aí sim, aí não seria equiparado como acidente de trabalho. Né? aí outro questionamento que surgiu aqui, Erivelto, foi quanto a uma predisposição de um funcionário. Digamos que ele tem uma doença, desculpa, mas só que ela não se proliferou ainda, não gerou nenhum afastamento, alguma patologia mais grave. Mas durante o exercício da atividade, ela se expôs a algum agente físico, químico ou biológico e essa patologia ela se desenvolveu. Realmente gerou um afastamento. Como fica esse cenário? Eu vou classificar como um acidente de trabalho ou vou classificar como uma predisposição degenerativa desse funcionário? Ele já tinha um problema, né? Uma doença Isso, pré-existente, alguma coisa assim, né? exatamente. E aquele contato dele com os agentes agravou. Perfeito. Aí a gente tem que analisar, mas bem provável que tenha, assim, seja aí considerado sim acidente de trabalho, porque se aquela exposição agravou, né, a situação dele, mesmo que ele já tenha tido aquele problema, né, mas se ele for exposto, né, então a empresa vai ter que enquadrar sim, vai ter que enquadrar como acidente de trabalho. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Qualquer mais questionamentos aqui, o Erivelto vai discutindo com a gente aqui. Fique à vontade, Erivelto. Eu trouxe mais um conceito aqui, é coisa mesmo que a gente já está acostumado no dia a dia, né? Peguei rapidamente aqui lá na própria NBR 14280, né, com excelente. Quem não conhece, quem não estuda e não estudou, não teve contato com essa norma, eu recomendo que estude aí, porque é uma norma muito completa. Aí eu peguei mais um conceito lá de acidente de trajeto, né? Outra coisa importante, porque a gente tem três tipos de acidentes, né? Acidente tipo, aquele relacionado diretamente ao trabalho, que a gente está conversando aí no momento. Tem a doença também, né? A doença profissional ou ocupacional, que a gente já abordou. E acidente de trajeto também, né? Os três aí, esses três casos têm emissão de CAT, né? Se constatou a lesão, né? Tem que ter emissão da CAT. Teve um período aí, se não me engano, foi em 2020, né? Que parece que deixou de ser considerado como acidente de trabalho. Foram alguns meses, né? Mas depois retornou, né? O pessoal reclamou aí. E eu, de fato, eu entendo que deva ser considerado como acidente de trabalho, sim, né? Desde que atenda aqui o que está no conceito, né? Que é o quê? Um acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado, desde que não haja interrupção ou alteração no percurso por motivo alheio ao trabalho. Então, aquele percurso que você está acostumado, você vai de ônibus, você vai de carro, você passa pelos mesmos locais, né? Faz aquela mesma rota, é acidente de trajeto. Sofreu um acidente nesse percurso aí, é acidente de trajeto. Não tem dúvida. E aí está aqui, até a própria nota aqui, né? Entende-se como percurso o trajeto da residência ou local de refeição para o trabalho ou deixe para aquela, independentemente do meio de locomoção, sem alteração ou interrupção por motivo pessoal do percurso do empregado, não havendo limite de prazo estipulado para que o empregado atinja o local de residência, refeição ou de trabalho. Deve ser observado o tempo necessário, compatível com a distância percorrida e o meio de locomoção utilizado. Então,
Aqui eu entendo que não tem dúvida. Se tiver dentro dessas características aqui, é acidente de trajeto do trabalho. E aqui vamos agora, esse assunto aqui é importante, né? CAT, emissão de CAT, falou agora há pouco aí. Então, quem determina isso aí é a perícia do INSS, né? Acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a indicação do nexo entre o trabalho e o agravo, né? Um nexo de causalidade. Considera-se epidemiologicamente estabelecido o nexo técnico entre o trabalho e o agravo, sempre que verificar a existência de associação entre a atividade econômica da empresa, expressa pelo CNAE, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica, e a entidade mórbida, motivadora da incapacidade relacionada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o disposto na lista B do anexo 2 do decreto. Acho que eu falei anexo C. Na verdade, é lista B do anexo 2 do decreto 3048. É aqui a resposta lá daquela pergunta. Eu tinha falado anexo 3, se não me engano. É a lista B do anexo 2. Né? Ali tem as ocupações e tem as doenças com CID, né? Nesse decreto 3048. Só aproveitando para corrigir aí. Aquela pergunta lá, né? A questão da relação do agravo da doença com a ocupação. É aqui que o médico trabalha, ele vai se basear. Inclusive, pessoal, através desse anexo 2 aqui, lista B, que não necessariamente a CAT deve ser emitida, né? Mesmo que não haja emissão de CAT, se o médico chegar ele, utilizando esse anexo 2 de lista B, ele pode chegar aí a questão da lesão, né? Ele pode identificar o nexo causal, né? De trabalho agravo pelo anexo 2 de lista B, mesmo que não haja emissão de CAT. Outra coisa interessante também, né? Apesar dela ser obrigatória, né? Mas ele pode, mesmo sem emissão de CAT, ele pode determinar aqui o nexo de causalidade. Considera-se agravo para fins de caracterização técnica pela perícia médica do INSS a lesão, a doença ou transtorno de saúde, o distúrbio, a disfunção ou a síndrome da evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Reconhecidos pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, ainda que a empresa não tenha feito a CAT, como eu falei agora há pouco, né, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tem direito. Não havendo um reconhecimento, fica resguardado o direito ao benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. A gente vai falar isso mais à frente, porque é o seguinte, pessoal. O empregado ele tem direito a, se não me engano, são 4 benefícios da Previdência. O auxílio-doença é um deles. O empregado ele pode ter direito ao auxílio-doença previdenciário, ou seja, aquele que não está relacionado ao acidente de trabalho, e o acidentário, né, aquele que está diretamente relacionado ao acidente de trabalho. E aqui mesmo, né, que ele está dizendo aqui que se ele chegou à conclusão que não foi para o acidente de trabalho, mas ele vai ter direito ao auxílio-doença previdenciário, né? Aí é um acidente de qualquer natureza, né? Sem relação com o trabalho. Muitas empresas, equivocadamente, deixam emitir a CAT quando se verifica que não haverá necessidade do empregado se afastar do trabalho por mais de 15 dias. Né? A gente acabou de falar aí, né? Se ele voltou no mesmo dia, no dia seguinte, ou daqui a 5 dias, ficou afastado até 15 dias, mas foi constatada a lesão, tem que ter a emissão da CAT, não importa. Né? Isso aí é a competência da área da saúde, né? Eles que vão determinar isso aí. E aí tem que ter a emissão da CAT. Ocorrendo acidente de trabalho, independentemente de afastamento ou não, é obrigatória a emissão da CAT por parte do empregador. Sob pena de multa pelo Ministério do Trabalho, será cobrado nos termos do artigo 336 do Decreto 3048, na forma do artigo 286 desse mesmo decreto, né? Dependendo da gravidade apurada pelo órgão fiscalizador. Então, ali está dizendo, a infração o disposto no 336, sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo.
Aí tem que olhar o salário de contribuição do empregado e tem essa previsão de multa aqui. Então, a emissão da CAT, além de destinar para fins de controle estatístico e epidemiológico, inclusive vai no PPP, né? Tem um campo lá, se não me engano, é o campo 12, tem que tem que colocar essa informação em relação à categorização aí da CAT, né? Então, inclusive, é um dos documentos que ele se baseia para controle estatístico e epidemiológico, não é só para aposentadoria especial, né? Mais uma finalidade do PPP é essa também. Junto aos órgãos federais, né, visa principalmente a garantia de assistência acidentária ao empregado junto ao INSS ou até mesmo de uma aposentadoria por invalidez. Né? Na verdade, tem um nome de aposentadoria por invalidez, mas na verdade é um benefício por incapacidade permanente. Né? Aí é um período mais longo, né? O empregado entra solicita um benefício por incapacidade temporária, né? Dá entrada um benefício por incapacidade temporária primeiro, né? Auxílio doença. Se aquela doença se agravou, aquele problema se agravou, e a perícia médica vai encaminhar ele para... na verdade, o enquadramento vai ser por benefício por incapacidade permanente. É um período mais longo, tem que passar por perícias aí se eu não me engano, a cada 2 anos, né, para fazer a revisão e para verificar aí a questão da capacidade para o trabalho ou não. Qualquer trabalhador que incorra em algum acidente de trabalho poderá se dirigir a um hospital devidamente credenciado junto ao INSS e registrar formalmente esse acidente, independentemente da empresa fazê-lo ou não. Isso lhe dará todas as garantias advindas do acidente de trabalho, estabelecidas pela legislação. Né? Então, isso aí não pode depender só da empresa. Se entender aí que realmente foi um acidente de trabalho, ele pode correr atrás aí dessa categorização. Então, portanto, havendo acidente de trabalho sem o preenchimento da CAT pela empresa, podendo formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, inclusive o próprio perito do INSS, quanto da realização da perícia. E a própria Constituição, como eu falei, né, também está dentro do direito constitucional, artigo 7º lá fala que é garantia do empregado o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Né? Isso aqui a gente vai tratar, mudou o nome, né? Agora é risco ambiental de trabalho, é o RAT, né? Isso está previsto aí na Lei 8.212, artigo 22. Ali tem uma previsão, né? Envolve também o FAP, né? Que é o fator acidental de prevenção. E com um assunto, puxo o outro aqui, mas isso aqui já está previsto constitucionalmente, né? O SAT, né? E aqui vamos tratar rapidamente aqui dos benefícios previdenciários, né? Por acidente de trabalho. Né? Como eu falei, todos eles aqui são devidos às pessoas que se acidentam também, têm sofrido acidente de qualquer natureza, né? Que não estejam relacionados ao trabalho. Mas aqui a gente vai tratar aqui dos famosos benefícios, né? O B91, B92, B93, B94. O B91 é o auxílio doença por acidente de trabalho. O B92 é aposentadoria por invalidez e acidente de trabalho. Também temos a pensão por morte e acidente de trabalho. E o B94 é auxílio acidente. Vou falar rapidamente aqui. O auxílio doença, que agora mudou, né, com a reforma da Previdência, desde 2019. A lei continua ainda mantendo esse texto aí, não foi alterado. Então, o benefício por incapacidade temporária, auxílio doença, ele é devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, se não me engano, são 12 contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Como eu falei, a partir do 16º dia, se tiver agravado aí o problema por acidente de trabalho, ele tem o direito a receber o auxílio doença acidentário, né? O previdenciário, se for um acidente fora de questões aí trabalhistas, né? De acidente de trabalho. O benefício por incapacidade permanente,
que é chamado de aposentadoria por invalidez, de maneira errada, né? Não é uma aposentadoria, é um benefício por incapacidade permanente. Também será devido ao segurado, né? Estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. E seria pago enquanto permanecer nessa condição, né? Obviamente, ele pode recuperar? Pode recuperar e ele retorna ao trabalho, né? Por isso que a gente não, essa nomenclatura aposentadoria por invalidez não é adequada, né? Por isso que a reforma da Previdência alterou isso aí para benefício por incapacidade permanente. E aí, no parágrafo primeiro, diz o seguinte: a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial, a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, as suas dispensas, fazer-se acompanhar por médico de sua confiança. Pensão por morte, né, um benefício concedido aos dependentes do segurado, que falecem em consequência de acidente de trabalho, também restrito às categorias citadas na espécie B91, né, é o auxílio-doença. Então, para aqueles que pertencem a categorias diferentes, na hipótese de óbito do segurado, o benefício concedido aos dependentes é o B21, a pensão por morte previdenciária que não está relacionada a acidente de trabalho. Então, independe de carência, não tem um tempo mínimo de contribuições necessário, não precisa, e o valor é 100% do valor da aposentadoria para o segurado, recebida ou daquela que tem direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. Importante essa informação, porque se for uma pensão por morte previdenciária, ou seja, não está relacionada ao trabalho, o valor é diferente. O valor é diferente, é inferior, é menor. O acidente de trabalho tem essa... Não sei nem por que mudaram, né? Porque antes era o mesmo, né? O valor era o mesmo. Aí a reforma da Previdência, ela fez um escalonamento aí de percentuais, mas ela manteve o acidente de trabalho em virtude aí desse instituto aí, da gravidade, né? Qualquer pergunta aí, estou à disposição, hein? Aí o próximo benefício aqui é auxílio acidente. Auxílio acidente é um benefício com característica de indenização, devido a empregado, trabalhador avulso, segurado especial que ficaram com sequelas definitivas após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente de qualquer natureza e acidente do trabalho também, né? Ele tem direito a esse benefício de auxílio acidente. Se ele sofreu um acidente e teve ali desenvolveu sequela que reduziu a capacidade dele para o trabalho, ele tem direito a esse benefício. Um valor indenizatório, né? O indenizatório é 50% do salário de benefício e não interfere na volta ao trabalho, né? Um benefício é diferente do auxílio-doença, que ele fica afastado do trabalho, e o auxílio a aposentadoria por invalidez também, que ele fica afastado. Esse aqui ele pode continuar trabalhando, mas reduz a capacidade, né? Mas ele recebe esse valor indenizatório aí. Pode falar. Opa, um questionamento aqui. Alguns benefícios previdenciários, salvo engano, eles vão impactar no FAP da empresa, correto? Salvo engano, é o B91, 92 até o 94. Todos eles. Quem é que faz essa... Opa! Não entendi. Quem é? Então, quem é que faz essa classificação do benefício acidentário? Em que momento que isso acontece? E caso esse benefício ele possa impactar lá nos tributos da empresa, que eu acredito que seja através do FAP, a empresa ela pode estar contestando. Há uma possibilidade de contestar esse benefício, essa conclusão, digamos assim, do perito médico do INSS? Sim, pode. Quem categoriza isso aí é o próprio INSS, né? Ele que vai categorizar essa questão, respondendo a primeira pergunta aí, né? Ele que faz essa categorização aí desse benefício. E contestação, a empresa pode contestar. Tem um período, se não me engano, é todo mês de novembro aí do ano, né? A empresa pode contestar, tem as defesas dela, né? E pode
tirar essa classificação no acidente de trabalho, porque todos esses benefícios que eu coloquei aqui agora, eles impactam realmente no FAP, né? Eles vão impactar. E varia aquele... Na verdade, é um ranqueamento, né? O FAP é um ranqueamento. Pega uma empresa aí de determinada, por exemplo, refinaria de petróleo. Aí vai fazer o ranqueamento dessas refinarias, né? E se aquelas determinadas refinarias ali tiverem na sua gestão menos afastamentos, não só mortes, né? Mortes, obviamente, mas afastamentos, como eu passei aqui agora. E isso vai para você vai ter que entrar num hall aí um ranking, né? Você vai verificar lá qual a colocação que está aquela empresa. E aí varia de 0,5 a 2, né? O FAP, né? O fator multiplicador do RAT, que vai me dar o GEO-RAT, né? Que é o grau de incidência da incapacidade laborativa para o trabalho. E aí vai depender aí como é que se diz aí, a atividade da empresa, né? Se é leve, se é moderado, se é grave. A gente vai passar daqui a pouco, né? A complexidade da empresa, né? E esse percentual, ele vai ser aplicado sobre a folha de pagamento da empresa, né? Eu até coloquei isso aqui mais à frente, só para ilustrar aqui que o assunto, na verdade, daria outra live, né? Porque tem muito assunto para tratar. É muito conteúdo para a gente falar de previdência, né? Agora, só complementando aqui, pessoal, para você fazer alguma contestação junto à previdência, não é simplesmente um PGR ou um PCMSO que eu vejo muitos profissionais falando. Você tem que apresentar evidências lá para a previdência, que eu, salvo engano, é o CARF, né, Heriberto? Acho que você vai me corrigir agora. Evidências de que aquele agravamento, aquela doença, não foi oriunda do trabalho, do ambiente laboral. E isso você vai apresentar essas evidências através de um GRO. É o PGR, é o PCMSO, é uma ordem de serviço, é o plano de conservação auditiva, o programa de produção respiratória. A gente sabe que hoje os maiores afastamentos junto à previdência são relacionados aos fatores ergonômicos. E como é que você vai comprovar que aquela lombalgia, aquela situação ergonômica não foi oriunda do trabalho? Através de uma análise ergonômica preliminar ou de uma análise ergonômica do trabalho, AET. Então, tudo isso você tem que ter na tua base, na tua empresa, na gestão, no GRO, para evitar esses auxílios previdenciários aqui que vão impactar no teu FAP. Exatamente. Você falou uma coisa que acho que pouca gente sabe. E onde que está isso, nessa questão dos riscos ergonômicos? Está lá naquela plataforma de trabalho decente, no Ministério Público do Trabalho, né? Smart Lab. E ali você tem. Já divulguei para vários colegas aí. Acho que entre 70% e 75% dos acidentes relacionados ao trabalho, é o B91 lá, né? Estão relacionados a riscos ergonômicos. Pode olhar lá que tem, um negócio assim, é impressionante, né? Eu só costumo falar que a ergonomia é a disciplina mais importante de SST, né? Mas de fato porque com esses números aí, esse levantamento foi feito entre 2012 a 2022. O Ministério Público fez esse levantamento e acho que 75% mesmo dos afastamentos na UNSS, que gera custo aí para a sociedade, né? A sociedade está pagando. A gente vai falar isso aí daqui a pouquinho. Isso tem a ver com ação regressiva previdenciária. Daqui a pouco a gente vai tratar desse tema que tem tudo a ver com engenheiro de segurança, técnico de segurança. Não é assunto para advogado, só porque chamou de ação, né? Não tem a ver com... A advocacia vem depois, né, do resultado, a consequência, né? Vai cobrar ali da empresa. Fique à vontade, Joelto. Qualquer dúvida aqui, o pessoal vai mandando no chat, vai mandando aqui no Instagram também. Então, pode continuar. Tranquilo. Agradeço pela complementação aí. Mais uma questão aqui do acidente de trabalho, né? Estabilidade provisória. Interessante isso aqui, né? Está na própria lei previdenciária também, lá na lei 8.213, artigo 118, né? O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa.
Agora presta atenção aqui no final, né? Após a cessação do auxílio-doença acidentário. Então, ele tem que ser afastado da Previdência. Né? Então, ele recebeu o auxílio-doença, cessou o auxílio-doença, recebeu o auto do INSS, voltou para a empresa. Aí ele tem direito a 12 meses, não é qualquer acidente, né? Não é até os 15 dias. Né? Às vezes a pessoa tem dúvida aí, né? Sofreu acidente de trabalho até o 15º dia, ou seja, não gerou afastamento para o INSS, não tem estabilidade, é só se for para o INSS. E aí o final aqui, né? Independentemente da percepção de auxílio-acidente, né? Então, como eu falei, o auxílio-acidente é um benefício que é indenizatório. A pessoa pode continuar trabalhando com a capacidade dela de trabalho reduzida e pode ter estabilidade no emprego, né? Desde que ele tenha sido afastado para a Previdência, recebendo auxílio-doença ou até aposentadoria por invalidez, né? Aqui fala auxílio-doença, mas, na verdade, essa estabilidade só se ele for afastado para o INSS, só vai ter direito só se ele for afastado para o INSS. Isso aqui também é um conceito importante aí. Não é qualquer acidente de trabalho, né? Não é qualquer período de acidente de trabalho, não, que tem direito a estabilidade. Como a gente falou agora há pouco, né? Eu resolvi trazer isso aqui só para a gente entender, né? Riscos ambientais do trabalho. É um antigo SAT, né? Na verdade, o nome completo é GILRAT. Né? GILRAT é o quê? É o RAT multiplicado pelo FAP. Eu trouxe aqui só para a gente ilustrar, né? Isso aqui está no artigo 22 da Lei 8.212. Aí a lei trata de custeio da Previdência Social. Né? Os benefícios têm um custeio. Então, tem uma lei de benefício, só trata de benefício, que a gente acabou de falar agora, a Lei 8.213, e tem uma lei que só trata de custeio. Para cada benefício tem que ter um custeio. Então, aqui, no artigo 22 diz o seguinte: a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de... Aí o inciso 2 aqui: para o financiamento do benefício de aposentadoria especial e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, GILRAT, sobre o total das remunerações pagas ou acreditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Aí está lá, 1% risco de acidente de trabalho leve, né? Empresas que têm aí tem que verificar isso aí, se eu não me engano, é lá no decreto 3048 também. Estou me lembrando de cabeça aqui agora, mas tem lá os percentuais, os quinais, né? Você identifica lá os percentuais das atividades, né? Refino de petróleo, exploração e produção de petróleo, construção civil, aí 2% para acidente de trabalho médio e 3% risco de acidente de trabalho grave, né? Então, como é que é feito isso aqui, né? Você tem esses percentuais e você tem o FAP. Se o FAP da empresa, vamos colocar uma situação extrema aqui, né? 3%, vamos supor que a empresa lá tem aí 3%, é o grau aí o percentual máximo aí, 3%. E o FAP dela foi 2%. Então, você multiplica 2 por 3, 6%. Você vai aplicar isso sobre a folha de pagamento da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, veja só a importância de se atuar nisso aqui, né? Agora, se a empresa trabalhar, isso é devido para a empresa mensalmente, né, pessoal? Isso aqui não tem jeito, isso aqui foi feito exatamente para isso, para obrigar as empresas a melhorarem a gestão. E se a empresa cair de 2 para meio, né, que é o mínimo ali do FAP, dando exemplo dessa empresa aqui, 3% caiu para, de 6%, né, desculpa, caiu para 1,5%. Então, faça a conta, né? 1,5% multiplicado pela folha de pagamento e 6% multiplicado pela folha de pagamento, vai ver aí o impacto financeiro disso aqui, né? A importância de se atuar com prevenção, né? Aí a gente fica vendo, observando muito aquelas placas, né, na entrada das empresas, das unidades, né? Tantos dias sem acidente de trabalho. Será que isso aí realmente é importante?
Era importante ter assim, a empresa não tem empregados afastados à Previdência Social. Esse indicador seria o mais importante, né? Porque é isso que impacta, né? É essa mentalidade que tem que mudar dos profissionais. A gente tem que ver a questão de afastamento. Acidente, ok, é importante prevenir acidente, mas se você prevenir o afastamento, você vai estar gerando ali um ganho para a empresa, né, financeiro, além de preservar a saúde e integridade física dos empregados. Eu trouxe aqui também só faltou dar um enter aqui no título aqui, mas é lá da Instituição Normativa 2110 da Receita Federal. Só para ilustrar aqui que a Receita Federal fiscaliza, né, o gerenciamento do ambiente de trabalho, a gestão de riscos do ambiente de trabalho, e um dos documentos que ela fiscaliza é a CAT. Além dos outros, né, o PGR, o PPRA, que ainda pode ser fiscalizado, né, como ela retroage nos últimos 5 anos, né, a Receita Federal ela pode retroagir nos últimos 5 anos. E eu coloquei a CAT aqui também, né, porque ela fiscaliza a CAT. A Receita Federal, além do Ministério do Trabalho, Ministério Público, talvez fiscalizem também, a Receita Federal também fiscaliza a emissão da CAT, né. Aí ele explica aqui, né, o documento de registro do acidente de trabalho, ocorrência, agravamento de doença ocupacional, aí cita aqui a lei previdenciária, a NR 715, né, a PCMSO, a parte de insalubridade. Então, isso aqui eu só trouxe para vocês conhecerem, né, não sei se o pessoal sabe aí que a Receita Federal fiscaliza as questões de SST, e a CAT é um desses documentos. Tem o LTCAT também fiscalizado, o PPP fiscalizado, e os demais programas também. E aí agora vamos tratar de responsabilidade civil, pegando ali do Código Civil de 2002, né? Tem um parágrafo único ali que diz o seguinte, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Aqui, nesse caso, pessoal, culpa aqui, o Código Civil, ele traz a culpa no sentido amplo. Então, quando ele coloca culpa, é dolo e culpa. O conceito aí do Código Civil traz esse. Apesar de ter escrito culpa ali, é amplo, né? E aí, continuando, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, o que é? Isso é uma novidade aí no ordenamento jurídico, novidade naquela época, né? De lá para cá, né? Tem mais de 20 anos, 22 anos aí. Então, adotou o quê? A teoria do risco como fundamento da responsabilidade objetiva. Paralelamente, a teoria subjetivista da culpa. Então, é a teoria do risco. Essa que é adotada no Brasil. E a responsabilidade da empresa é objetiva, né? A gente acabou de ver aqui a responsabilidade independentemente de dolo ou culpa, né? Obviamente tem exceções, né? Se acontecer algo que foge à gestão da empresa, né? Questões aí de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva do empregado, né? Se for por culpa dele, ele recebeu todos os treinamentos, né? Todas as orientações, tinha fiscalização, a empresa fiscalizava as questões relativas aí à segurança e saúde no trabalho, e o empregado, ele, por conta e risco, foi executar alguma atividade lá de maneira negligente, se acidentou e sofreu um acidente ou veio a falecer, aí a empresa não tem que se responder por essa questão. Não é a responsabilidade dela é afastada nesse caso aí. E aí também tem, continuando aqui, só complementando, né, o artigo 932 do Código Civil também, ele fala, são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. E o próximo artigo diz o seguinte, as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5, né, o 3 ali está nesse intervalo, ainda que não haja culpa de sua parte, culpa, né, em sentido amplo, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos, né?
Mas tem, como eu falei agora há pouco, tem exceções. E aí, para a gente dar prosseguimento, esse tema aqui, para mim, é extremamente importante. É um assunto que profissionais de segurança e saúde do trabalho devem conhecer, devem estudar, devem se aprofundar. Isso aqui, a tendência é que isso aí aumente mais. A demanda, eu vou mostrar depois para vocês aí, não é falando só na teoria, colocar na prática, que tem acontecido casos aí de ação regressiva previdenciária. Então, o que é isso, né? Ação regressiva previdenciária. Está na lei também, Lei 8.213, artigo 120, né? A Previdência Social juizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência contra as normas de padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. Veja aí que tem absolutamente tudo a ver aí com o nosso assunto, né? Então, ali, o ordenamento jurídico brasileiro adota, desde o início do século XX, a responsabilidade objetiva, já falamos sobre isso, do empregador no caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Isso significa que, independente da culpa ou dolo do empregador no evento, cabe a ele garantir a renda do trabalhador durante a sua incapacidade, assim como a reabilitação deste, ou seja, a assistência médica. E lá em 1967, né, o antigo SAT, que agora é GILRAT, se tornou compulsório para todos os trabalhadores com carteira assinada. Aí tem, né, seletício, o regime geral da Previdência, e como a polícia estatal sendo operada pelo antigo, né, INPS e pelo INAMPS também. Agora foi transformado em INSS, né, a partir da Constituição. Aí o SUS também, né, o SUS absorveu o INAMPS e o INSS assumiu, se transformou. O INSS era um antigo INPS. E aí, lá em 67, na Constituição lá do regime militar, havia um marco além do SAT. Em caso de dolo ou culpa, o empregador poderia ser condenado judicialmente a reparar o trabalhador dos danos materiais e morais gerados pelo acidente de trabalho ou pela doença ocupacional. Essa previsão permaneceu na Constituição de 88 e o SAT, como direito do trabalhador, é uma cláusula pétrea, né? Aquela que não pode ser alterada, né, em hipótese alguma, assim como a possibilidade de reparação material ou moral. A gente já viu isso mais cedo, né? Artigo 7, inciso 28. Em 2003, a Lei 10.666, né, inovou ao criar a ação regressiva previdenciária, ou seja, a possibilidade do INSS pedir judicialmente que o empregador pague ao Instituto Previdenciário os gastos que esse teve com o pagamento dos benefícios dentários em caso de culpa ou dolo do empregador. Aí, como exemplo aqui, um entendimento mais fácil, né, em que várias regras de exclusão de um seguro veicular, por exemplo, em que a seguradora se recusa a cobrir perdas do segurado, caso este tenha deliberadamente causado os danos, como no caso de pega, direção sob efeito de álcool, entre outros. Então, o que é isso, pessoal? O empregado sofreu um acidente, foi reconhecido acidente de trabalho. Vai haver o afastamento dele para o INSS, receber um benefício lá. Foi comprovado acidente de trabalho? Foi comprovado. Ministério do Trabalho, Ministério Público, fizeram o estudo, né? E aí eles vão ajuizar, vão acionar a Advocacia Geral da União, ela que defende os interesses do INSS. Depois disso tudo, vai vir a cobrança. A cobrança com juro e correção. O INSS não pode negar o benefício para o empregado. Mas, ao final aí do pagamento, depois de tudo, todo o levantamento, ela vai ajuizar a ação contra a empresa. Que ela tem responsabilidade objetiva, então ela vai responder aí de maneira objetiva. E aí a AGU, ela aciona a justiça, né, vai acionar a empresa para efetuar o pagamento. Eu concedi o benefício aqui, determinado empregado, como foi esse acidente de trabalho, quem deveria arcar com esse prejuízo aqui é a empresa, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tem mais slides aqui pela frente, que isso aqui acontece na prática. Não sei se isso aí foi até o final, mas as empresas foram condenadas.
Como eu já falei aqui, né, elas são propostas em favor do INSS, as ações regressivas, e ocorrem na Justiça Federal, e a propositura aí é pela AGU, que defende os interesses do INSS. Então, a gente continua aqui, né, disputas, marco legal para o estabelecimento da culpa ou dolo do empregador, a disputa em torno do assunto, firmaram um consenso de que o cumprimento da GNR estabelece a maior parte dos casos se o empregador pode ser obrigado a reparar os danos materiais e morais do trabalhador que sofreu acidente de trabalho ou doença ocupacional dos processos trabalhistas. E também se pode ser condenado na ação regressiva previdenciária nos processos de justiça federal. Aí é o conjunto de evidências geradas pela empresa, né, demonstrações ambientais, ficha de EPI, ASO, exames médicos, que servirão como prova. Né? A empresa tem que evidenciar para afastar essa cobrança. Tem casos também que a empresa conseguiu. Li recentemente aí que a empresa conseguiu, na justiça, ela conseguiu afastar aí o pagamento da indenização, não teve que pagar. E aí, os valores das ações regressivas, né? Essas ações costumam acontecer em 3 situações: acidentes graves investigados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, né? Encaminhados ao Ministério Público do Trabalho. Nos casos em que de empresas que têm um alto volume de benefícios acidentários concedidos pelo INSS, falei agora há pouco, né? E nos casos em que o Ministério Público do Trabalho integra forças-tarefa com outros entes estatais para investigar e coibir o descumprimento de normas de segurança e rigidez nos ambientes de trabalho. A força-tarefa mais famosa envolve frigoríficos nas regiões sul e centro-oeste. Tem muito desses casos aí. Continua, né, os valores de acidente ser projetados pela expectativa de vida do trabalhador, no caso de aposentadorias ou pensões por morte. Já no caso em que a ação regressiva trata de alta incidência de benefícios, os valores podem chegar a casa de dezenas de milhões de reais, até mais, de algumas empresas de grande porte, né? Aí, fabricante de veículos, fabricante de pneus, banco, frigorífico, já enfrentaram processos pesados com condenações ou acordos de valores vultosos. É importante se dizer que mesmo entes públicos, como prefeituras, governos estaduais e autarquias, estão sujeitos a ações regressivas previdenciárias. E, só fazendo um parênteses, sabemos que a gestão não é lá grande coisa, né? Aí do serviço público, né? Temos problemas aí muito maiores do que no setor privado. Então, eles, pois seus trabalhadores seletistas também estão vinculados ao regime geral. Tem empregados seletistas aí no serviço público e são atendidos pelo INSS. As entidades beneficentes, mesmo não recolhendo contribuições previdenciárias, também podem ser acionadas para reparar os custos do INSS ou, no caso de dolo ou culpa. Só para ilustrar aqui, pessoal, que eu trouxe aqui, questões aí de ação regressiva previdenciária, né? A notícia aí foi de 2019, a outra de 2022. Ó. Em 2019, a INSS cobra da Samarco 6,5 milhões em gastos com pensões por morte após tragédia de Mariana e quer que vale pague por Brumadinho. Então, isso aqui, a INSS concedeu as pensões por morte, né? Aquele acidente que teve lá, e depois ela cobrou. Não sei o desfecho dessa cobrança, mas está aqui. Isso aqui é para dizer que a gente não está falando só da teoria, está na prática. E o próximo aqui é 2022, Samarco condenada a ressarcir INSS em 11,5 milhões por pensões pagas das famílias de Mariana. Né? Aí a outra notícia aqui também, de outro valor também alto. Né? Isso, além do FAP, né? Tem que ser, todo mês a empresa tem que pagar. Isso aqui é outro tipo de cobrança que a empresa pode estar sujeita. E aqui, por fim, eu trago aqui, ó, a AGU ajuiza 73 ações contra empresas negligentes com segurança do trabalho. Saiu agora em abril desse ano. A notícia aqui é extremamente importante. E aí, por último, saiu, acho que foi agora, esses dias aí, até publiquei no meu Instagram, TRT, aí já questões aí de condenação a pagamento, né? Pagamento aí por acidente fatal, aquela empresa Porto Belo, né? Cerâmica. TRT lá de Santa Catarina condenou em Porto Belo a pagar 200 mil por acidente fatal. Então, isso aqui, só para ilustrar aí a apresentação. Assim, da minha parte aqui era isso que eu queria trazer.
sei se o pessoal aí esclareceu as dúvidas, se era novidade para alguns. Receita Federal, né? Às vezes, não é muito comum Receita Federal. Falar de Receita Federal e Segurança, Saúde e Trabalho. Muito bom, muito bom. Isso aqui não foi uma live, pessoal. Isso aqui foi uma aula, que conteúdo, né? Então a gente já sabe, ficou muito claro aqui, né, pessoal, que a gente não pode ficar preso somente em normas regulamentadoras. Como a gente falou no início da nossa aula aqui, né? As bases previdenciárias, elas são diferentes das trabalhistas, né? Onde é que a gente consulta para a definição de um acidente de trabalho? Como é que a gente consulta e promove depois, tenta fazer uma contestação desse benefício? E, dependendo desse benefício, vai impactar do FAP. Agora, dois pontos que me chamaram a atenção aqui, um é um complemento e o outro é um questionamento que colocaram aqui, né? O complemento foi a gestão de terceiros. Muitas empresas esquecem a importância de fazer a gestão de terceiros, pessoal. Isso a gente chama, eu vou mudar as palavras aqui, né, que eu já vi em alguns processos, é a responsabilidade solidária ou subsidiária. Então, quando acontece um acidente dentro da minha empresa, através de uma terceirizada, essa terceirizada ela vai ter a responsabilidade principal, mas eu, como gestora daquele contrato, se eu não fiz a gestão dos documentos dela através de uma solicitação de um PGR, de um PCMSO, do GRO, de uma certa forma, eu já vi casos também que esse terceirizado ele contratou uma mão de obra que ele, na verdade, nem teve contrato de trabalho. Ele sofreu um acidente sem ter um contrato de trabalho prestando esse serviço. Então, deu uma confusão ali enorme quanto a legislações trabalhistas e previdenciárias. Então, dentro do teu GRO, você tem que contemplar a gestão desses terceiros que estão prestando serviço dentro da tua empresa. Né? Fora que isso impacta diretamente na imagem da tua empresa. Né? Nós temos uma rede de supermercados famosos, aí uns 2, 3 anos atrás, que um porteiro ou segurança que era terceirizado fez alguns atos de agressão, obsceno, abuso com os clientes ali. Em nenhum momento na reportagem você falou a empresa X de segurança privada fez isso, cometeu isso. Não, falou do supermercado. Então, olha só esse impacto que gerou aí a falta de terceiros. Não foi só a ação criminal ou previdenciária, mas o impacto financeiro frente ao teu público. Aí um questionamento que veio aqui, Erivelto, me perguntaram o que é o limbo previdenciário. Né? Já tiveram alguns casos aí que me falaram que esse funcionário foi afastado, mas parece que não contribuiu os 12 meses, a carência, e ele ficou sem receber valores nenhum ali. Explica para o pessoal o que é esse limbo previdenciário. É um assunto, é outro assunto, né? Mas é importante a pergunta também. Isso aí é o seguinte, pessoal, esse limbo, todo mundo sabe o que é limbo, né? Quando limbo, a coisa não, ninguém decide, né? Fica ali um negócio ali meio nebuloso. Vamos supor, né? Não tem consenso entre porque o INSS tem um médico dele, o perito, e a empresa tem um médico dela. E aí, vamos supor que o empregado está lá recebendo benefício. O INSS concedeu lá, deu a alta para ele, pode retornar para o trabalho. Aí ele passa no setor médico da empresa, a orientação é essa, né? A orientação é passar no setor médico, e o médico do trabalho da empresa fala, não, você não pode. Aí o INSS fala que pode. E aí? Isso aí vai gerar uma ação, aí tem que procurar um advogado para tratar disso aí. Eu, inclusive, tenho um material aqui, nunca apareceu esse caso para mim, né? Eu sou advogado na área de previdência, além de ser engenheiro de segurança também, mas nunca apareceu esse caso. Eu só conheço pela teoria, mas sei que isso aí tem sido bem comum, né? Aí o empregado, como é que ele fica? Poxa, às vezes ele está sem condições mesmo, mas o INSS entende que ele tem condições. E aí ele fica, por isso que chama limbo previdenciário. Como é que ele faz? Ele tem que buscar uma orientação de um advogado, porque isso tem como ajuizar tem que ajuizar uma ação e tem que colocar todas as informações. Se o empregado acidentado ele tiver com algum problema, ele buscar uma opinião de um médico aí de confiança dele, para emitir um laudo e tudo mais, a gente consegue ajuizar essa ação para ele voltar, né, a receber o benefício. Se ele não tem condições de trabalhar, a empresa falou que ele não tem condições, mas o INSS falou que tem, o próprio órgão falou que não tem, né?
É um negócio complicado. Mas isso aí é Verdade. só pela justiça. É pela justiça. E aí ele fica Isso. complicado, né? Porque ele não recebe da empresa, né? Ele não recebe da empresa, porque ele não está na empresa. Ele não, né? A empresa, o médico do trabalho falou, não, você não está, não tem condições de trabalhar. E o INSS deu alta para ele, já deu alta, cessou o benefício. Olha a situação aí. E aí tem que buscar a justiça. O único caso é a justiça. Não tem Isso. jeito. É a justiça para ressarcir e reaver esse valor aí perdido. Fica um tempão afastado e fica, sei lá, 5, 6 meses, até mais. E aí, sem receber benefício e sem receber o salário da empresa, né? Perfeito. Então é isso, minha turma. Mais de Aí uma fica hora o dia aqui aí de o colega. muito conteúdo, muito material. Mais de uma hora de aula aqui, né, pessoal? Erivelto, a gente chegou aqui no final da nossa live, da nossa aula. Quero te agradecer mais uma vez aqui por ter participado com a gente, por compartilhar aqui as tuas experiências, as tuas vivências, do teu profissional, né? Sei que o pessoal gostou bastante. Esse material ele vai ficar salvo aqui, tá, pessoal, na nossa rede, no nosso canal. Se você gostou, mais uma vez, eu tenho que dar uma de blogueiro nesse momento aqui, né? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, que a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e vai chegar para mais pessoas. Lembrando que todo sábado a gente faz essas lives aqui, ou seja no YouTube, ou seja no Instagram, e vocês são coautores aqui desse canal, sempre trazendo aqui material que a gente possa explanar. O Erivelto veio mais uma vez aqui com a gente porque foi uma demanda, uma solicitação de um aluno, né? E assim a gente vai decorrendo aqui essas parcerias que a gente vai fazendo. Então, desde já, Erivelto, te deixo à vontade aqui para fazer a despedida, te agradeço mais uma vez. E você será sempre bem-vindo aqui no canal, como eu fico à vontade, à disposição também para outras parcerias aí na frente. Tá joia, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite aí. Estou à disposição. Se quiser tratar de outros assuntos aí, a gente está à disposição, tanto de segurança do trabalho, da parte aí de advocacia também, previdência. A gente está à disposição aí. Eu agradeço bastante. Espero que o pessoal tenha gostado e as respostas tenham sido satisfatórias aí, né? O assunto ele realmente gera muita dúvida mesmo. Então, pessoal, hoje é sábado, né? Geralmente a gente faz essa live pelo Instagram, mas o material vai ficar postado aqui. Então, bom final de semana a todos. Obrigado mais uma vez aí, Rivelto. Grande abraço. Um abraço aí. Bom fim de semana a todos.